Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos. Você sabe já, o Diálogos ele está acontecendo durante toda esta semana missionária aqui no Shalom Natal, né, o nosso canal no Instagram. O Diálogos ele tem o objetivo de trazer uma conversa clara, sincera, honesta, né, sobre os anseios mais profundos do homem. Hoje nós podemos falar um pouco sobre comunicação, certo? Então, quero acolher aqui comigo a Larissa Moura, que é mestre, né, em estudos da mídia. Olá, Larissa, tudo bem? Oi, Jean, uma alegria estar aqui com vocês. Também quero trazer aqui para dialogar conosco o César. O César, ele é também mestre e doutorando em estudos da mídia, além de articulador da PASCOM da Arquidiocese. Seja muito bem-vindo, César. Oi, Jean. Oi, Larissa. Uma alegria estar aqui para falar um pouco sobre esse tema da comunicação que tanto nos encanta. Ok, então dando já início aqui, vamos começar aqui pelo começo. Queria trazer já uma provocação, né, para a Larissa, para o César, para ambos. Vocês veem aí quem que vai responder primeiro. Então a primeira coisa que nesse tempo, né, tempo de pandemia, tempo de grandes coisas, mas não só neste tempo, né? Desde sempre os teóricos, né, da comunicação social, né, da comunicação de massa, eles se debruçam sempre em estudar essa comunicação, ver, né, os paradigmas, saber também o que está acontecendo na comunicação. Eles querem respostas para isso, mas mais do que respostas, também eles trazem teorias do que está se passando, né, no tempo. Então, dando início ao nosso bate-papo, Larissa, César, né, eu queria trazer primeiro aqui um dado, né? Trago um dado, depois eu faço a provocação para vocês, tá bom? Então, muitos teóricos da comunicação social, eles sempre buscam compreender e sugerem alguns parâmetros, né? Alguns de análise para se pensar a comunicação social da massa no tempo, né? Na contemporaneidade. Então, não só os teóricos de comunicação, mas também a igreja, né? A igreja também ela busca compreender a comunicação de massa, especialmente agora na pós-modernidade. E eu queria trazer essa provocação para vocês. Quais que são as contribuições, certo? E que a igreja ela vem trazendo para a comunicação social? Existe, de fato, alguma coisa concreta que a igreja ela traz? Nós sabemos que a igreja, por exemplo, uma vez por ano, no dia de São Francisco Sales, ela lança um documento, o Papa lança um documento, né, que é o Dia Mundial da Comunicação Social. Ela sempre traz algum tema, uma abordagem, uma sugestão, especialmente para nós, né, que somos da área, jornalistas, enfim, comunicadores da área de comunicação. Olha, teve um dia que eu já fazia jornalismo, né, na UFRN, como César também, e eu entrei numa livraria, a Paulinas, e vi uma fotinha de Jesus com vários microfones, parecidos com esse aqui que eu estou utilizando. Quando eu olhei aquilo, olhei atrás e a oração dizia assim, oração a Jesus comunicador. E eu fiquei assim, Jesus comunicador, parecia que ele estava numa coletiva de imprensa, sabe? Era muito curioso, assim, eu achei engraçado e comprei aquele folhetinho pela graça que eu encontrei nele, né? Mas à medida que eu fui tendo a minha experiência com Deus, né, fiz um seminário, fui conhecendo mais a Bíblia, eu vi o quanto o próprio Deus, assim, ele ensina sobre a comunicação, né? Ele se apresenta lá em João, né? João, ele vai definir Jesus como o verbo. E o que é o verbo, né? É a ação de Deus. E na própria Bíblia, ela já começa com a palavra, né? Deus comunica e as coisas se fazem, né? Ele diz através da sua palavra, né? Faça-se a luz, faça-se isso, aquilo, e as coisas acontecem. Então, assim, antes mesmo da contribuição da igreja, a palavra, ela nos ensina muito sobre comunicação. Eu acho belíssimo como a filosofia, né, Han e tantos outros filósofos contemporâneos, assim, eles nem são católicos, né, mas tem essa compreensão do quanto a Bíblia, ela é um livro que nos ensina muito sobre a comunicação. Primeiro que a linguagem dela é muito narrativa, né, quando a gente começa contando uma história, isso chama a atenção das pessoas, atrai as pessoas. Por isso que eu comecei contando a história da livraria, né? E a Bíblia é esse livro narrativo, que vai nos ensinando por meio daquelas histórias, né? Por meio desses diálogos e da coesão do texto do início ao fim, né? Ele vai comunicando
essa mensagem principal, né? Que é Jesus, que é a ação, o verbo de Deus que veio nos salvar e que quer ficar comungando na nossa presença para sempre, até a eternidade, né? Mas quando, especificamente, a contribuição da igreja a respeito disso, né? No ano de 2018, acho que foi 2018, o Padre Frank e eu, a gente escreveu aquele livro Como Evangelizar nas Redes Sociais, que você pode, né, conhecer no site da Livraria Shalom. E eu fui pesquisar alguns documentos que diziam respeito disso para poder embasar o livro, e eu achei um primeiro documento, eu até anotei aqui para não me esquecer, ele é datado de 1957. Olha só, é o Papa Pio XII. E ele vai escrever um documento, eu não lembro o nome agora, mas começa assim, ele vai dizendo: os meios da técnica e do trabalho do homem são um dom de Deus. E eu achei tão interessante, porque quais eram os meios de comunicação da época? Não tinha internet, como a gente está falando aqui, né? Rádio, cinema, jornal. Mas a igreja, em 1957, antes mesmo do Dia Mundial das Comunicações, já tinha essa consciência de que esses meios da técnica, né? Aqui a gente está cercado por várias tecnicidades, né? Mas antes de tudo isso, eles são um dom de Deus. E aí os papas, né, ao longo da história da igreja, né? E a gente pode mencionar alguns, eles foram acrescentando, somando a essa ideia principal, né, de que os meios de comunicação eles estão a serviço. Veio, eu acho que o Dia Mundial das Comunicações foi instituído, não sei se foi João 23, eu trouxe aqui esse livrinho. Super convido a vocês que estão nos assistindo, gostam desse tema, a adquirir esse livro, ou então acompanhar as mensagens pelo Dia Mundial das Comunicações, né? O primeiro deles aqui, eu separei, foi em 1980. Acho que começou com Paulo VI. O Cezinha, talvez aí, se não for isso, ele me corrige, mas Paulo VI começa essa mensagem, né? E o Papa João Paulo II, que é mais contemporâneo a nós, assim, né? Ele vem trazer muitas mensagens a respeito da comunicação também, porque o pontificado dele foi muito longo, né? Mas também porque ele tinha um amor muito grande. É o Papa que é considerado, né, o Papa das famílias, dos jovens, que começou a EJMJ, mas também o da comunicação. Você sabia, Jean, a última carta que João Paulo II fez foi dirigida aos comunicadores. A última documento antes dele morrer foi dirigida a nós, comunicadores, né? Tamanho era o amor. E uma das coisas que ele deixa muito clara, assim, é que os meios, eles são um meio. Eu acho que a gente que é comunicador, que ama a comunicação, às vezes não presta atenção nessa palavra, né? Um meio de comunicação. E é uma grande contribuição dele também dizer isso, porque o meio não é a nossa finalidade. Quem é a nossa finalidade? É você que está aí do outro lado, né? É ao Jean, ao César, com quem eu converso nesse momento, mas a você que nos assiste também. Você é a minha finalidade e deve ser sempre a finalidade do conteúdo a que um comunicador cristão se dirige, né? Então é uma grande contribuição. E eu acho que atualmente o Papa Francisco, ele traz também uma outra grande contribuição quando ele diz no documento sobre a alegria da santidade, né? Que a vida de um cristão é missão. Aí eu acho que aí é o pulo do gato. Acho que aí ele mata, assim, né? Qualquer chance que a gente tenha de estar nas redes sociais ou nos meios de comunicação perdendo tempo. Acho que ele deixa muito claro. E ali também a gente está em missão. César? Então, Larissa, obrigado, Larissa, por introduzir esse assunto que eu gosto tanto também, essa história de como a igreja trata a comunicação. Né? De fato, em 1957, foi publicada a encíclica Miranda Prorsus, né? Que realmente ali até se diz, hoje em dia, que talvez seja a certidão de batismo da comunicação na igreja. Já haviam diversas iniciativas nesse sentido, mas a partir daí a gente tem um pensamento até um pouco mais moderno sobre a comunicação. E depois, né, a partir do Concílio Vaticano II, o tema da comunicação foi pela primeira vez discutido, né, pelas autoridades da Igreja. Foi um dos temas tratados no Concílio Ecumênico Vaticano II, e a partir do concílio foi publicado o Decreto Intermirífica, que de fato institui o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse decreto significa, numa tradução livre, entre as maravilhas ou entre as coisas maravilhosas, reconhecendo os meios de comunicação social como uma das maravilhas que chegam até nós, graças também às técnicas. E aí, o Papa Paulo VI escreve a sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações em 1967,
E aí, este ano, em 2021, a gente celebrou o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Ao longo desse tempo, a Igreja tem divulgado diversos documentos que nos orientam sobre a comunicação, sobretudo sobre a forma talvez mais adequada da gente se apropriar e utilizar os meios de comunicação a serviço da evangelização. É algo que a gente precisa incorporar nas nossas práticas, nas nossas comunidades. Então, como Larissa falou, né, a comunicação está presente desde a criação do universo, né? Deus utilizou a comunicação para que tudo se fizesse. E o próprio Jesus Cristo, né, a sua conduta é a conduta de um comunicador perfeito. A história que a gente conhece de Jesus é aquele que estava disposto a ouvir, a dar testemunho, né? E isso nos inspira, enquanto comunicadores, a se colocar também no lugar do outro, entendendo a comunicação como uma relação entre as pessoas. Acho que a gente deve ter clareza em relação a isso. Então, além desses decretos, a gente tem aí outros documentos que foram publicados, mas, de fato, as mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é sempre celebrado no domingo da Ascensão do Senhor, né, vem nos ajudar muito a entender sobre o que a Igreja pensa a respeito da comunicação. Essa carta, como o Jean introduziu, é sempre divulgada no dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas, né, um carinho que a Igreja tem também com esses profissionais de comunicação. E eu acho interessante que, neste ano de 2021, né, o Papa nos chama, inclusive, a ir ao encontro das pessoas, a gastar as solas dos sapatos. Né? A mensagem diz comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Acho que é isso inicialmente para a gente começar a conversa. Eu queria ainda alargar um pouco nosso diálogo a respeito disso daí, né? Sempre que o Papa ele lança essa carta, né, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele traz sempre uma crítica e uma sugestão, né? Essa seria a contribuição da Igreja. E normalmente os papas, né, eu acompanhei o Papa João Paulo II, acompanhei o Bento XVI e agora o Papa Francisco. E os três sempre fizeram isso, né? Faziam uma análise do que está acontecendo hoje, né, nas comunicações sociais, uma análise contemporânea do cenário da comunicação, e normalmente eles fazem uma crítica, e eu percebi uma crítica que ela é comum em todos os três papas, seja o João Paulo II, o Bento XVI ou o Francisco, que foi a crítica à questão da ética jornalística. Vocês acham, né, que nós temos falhado nesse quesito ética? E aí, quando eu falo nós, eu me refiro a nós jornalistas cristãos. Falo mais de nós. E não estou falando também de jornalistas cristãos que trabalham em meios de comunicação cristãos, trabalham na igreja. Por exemplo, o César, ele trabalha na Pascom, né? Ele tem um trabalho muito bom na Pascom. A Larissa e eu trabalhamos aqui na comunidade católica Shalom, temos esse trabalho aqui. Mas, para além disso, né, nós, fora desse âmbito, ou dentro desse âmbito mesmo, né, pode ser, não tem problema, nós temos faltado com a ética. Era uma pergunta que eu sempre me fazia. Teve um tempo que eu escrevi política, né, no Diário de Pernambuco, que é um jornal lá de Pernambuco, o nome já diz tudo, lá de Recife. E eu sempre me perguntava se as minhas matérias elas correspondiam ao Evangelho. Porque política, vocês sabem como que é, né? Tem muita sujeira ali dentro e tudo. E num jornalista de política, muitas vezes era incitado, eu falo como, não estou falando não somente por mim, mas muitos colegas meus, né, os editores, eles incitavam que nós fôssemos mais incisivos, porque os políticos geralmente rodeiam demais para dizer a verdade, normalmente, né? Não todos, claro. E, às vezes, eu via que existia uma linha muito tênue entre a ética, né? A ética e a não ética. E eu me preocupo muito com isso. O que vocês acham? Nós precisamos crescer ainda neste quesito ética, ou não? Vocês acham que a gente está no caminho certo? É isso mesmo?
Olha, eu entendo, Jean, que na verdade o Papa nos faz um chamado, né, a sermos defensores da verdade. Né? Eu tenho um serviço pastoral na Pascom, mas trabalho no meio secular, né? Trabalho na Rádio Universitária de Natal e lá a gente não trabalha apenas com a comunicação religiosa, né? A gente trabalha com a comunicação de forma geral. Então lá a gente pauta saúde, política, economia, ciência, educação, todas as editorias, né? E o que eu percebo nas mensagens, especialmente do Papa Francisco, né, que eu acompanho com um pouco mais, né, de afinco nos últimos anos, é que ele nos chama à verdade, à busca da verdade, né? Não só este ano, mas nos anos anteriores. Em 2018, ele nos convocava a promover um jornalismo de paz. E neste ano ele nos apresenta o chamado a ir e ver, que ele tira lá do Evangelho de São João, é o Vem e Verás, é a busca da verdade, é ir encontrar os fatos, ir em busca dos fatos para noticiar aquilo que é verdade, na busca de promover uma justiça social. Né? Eu achei interessante que este ano ele faz uma crítica muito grande à dificuldade que há de se perceber na mídia comum, as críticas às desigualdades sociais, especialmente nesse tempo de pandemia, onde não há testes nem vacinas para todas as populações, especialmente nos países considerados mais pobres. Então, eu entendo, né, a leitura que eu faço da forma como a igreja faz, as críticas que ela faz, é no sentido de nos conclamar a busca da verdade e a promoção de um jornalismo de paz, denunciando e rechaçando a prática das fake news que tem se tornado ainda mais evidente aí no contexto das mídias digitais. Tem um trecho aqui de uma das cartas, né, pelo Dia Mundial das Comunicações, feitas por São João Paulo II, que ele diz assim, eu acho que ilustra muito bem. Os homens e as mulheres do mass media estejam cada vez mais plenamente à altura do desafio da sua vocação, que é o serviço ao bem comum universal. O seu cumprimento pessoal e a paz e a felicidade do mundo dependem em grande medida disto. Deus os abençoe com luz e coragem. Eu me arrepio como jornalista de ler esse trecho, porque eu acho que é a igreja nos exortando ao tamanho, não desvalorizando as outras profissões, né? Mas cada um com sua missão. E a gente fala, comunica para muitas pessoas, né? O jornalista cristão, ele tem essa missão de promover a paz. E a gente sabe o peso, a responsabilidade daquilo que a gente comunica, né? Hoje, as pessoas dentro da internet, né, tem muito mais acessibilidade. Às vezes a gente não tem dimensão do que uma brincadeira, um comentário, né? A maneira com que eu me coloco ali pode promover a paz ou promover a discórdia, né? Quando eu vinha para cá, eu estava vendo uma notícia de um brasileiro que estava no Egito e conversou com uma vendedora, fez uma piada de mau gosto, né, muito obscena, que na verdade era com conteúdo sexual que não cabia. Ele colocou na rede social dele, isso repercutiu de uma maneira que ele foi preso. Né? E o governo do Egito pôde intervir naquilo que era uma publicação numa rede social privada. Né? Então a gente não tem noção quanto nós, portadores dessa grande missão, né, de representar um veículo, de falar para muitas pessoas, como a gente está se dirigindo agora, a gente não sabe quantas pessoas vão nos ouvir aí do outro lado. Né? Então eu acho que essa exortação, esse cuidado da igreja de nos acordem, né, para a missão de vocês, é muito pela sabedoria de Deus mesmo, que sabe quão é forte, né, quão é importante os meios de comunicação, especialmente nesse tempo que a gente vive. Né? Se antes era uma opção estarmos aqui nesse meio, né, acho que nesses anos de pandemia nos ensinaram que estes são os centros de evangelização, estas são as igrejas, né? Então, esse pensamento, acredito, assim, né, que ele tem nos exortado tanto há tantos anos, porque a gente primeiro está precisando, né? Está precisando ter uma experiência concreta, né, com Deus para poder promover a paz e ter essa clareza mesmo da nossa contribuição enquanto profissionais. Né? Eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, a gente já passou por períodos assim como o que você me falava lá no Pernambuco. Né? Quando eu trabalhei aqui nos Diários Associados, aqui no Diário de Natal, como estagiária, né? Eu lembro que eu cobri o caderno de polícia, porque estagiário, né, vai para o caderno de polícia.
E eu comecei a ver o que eu noticiava como números e não como pessoas. Esse é uma grande tentação que a gente vive como sociedade, mas especialmente como comunicadores, né? De ver aqueles dados, aqueles acidentes, aquelas coisas como número. Eu lembro que eu estava cobrindo ali no plantão e o meu namorado, na época, né, hoje meu esposo, ele foi lá me visitar e ele ficou chocado, né? Eu, uma menininha lá de 16 anos, sei lá, fazendo lá o plantão, uma facada, onde? Quantas facadas? Cortou o quê? Falando com muita frieza. Né? Eu acho que um médico também pode passar por isso, ou qualquer outra profissão, mas é uma maneira de exortar muito a nossos colegas, né? Que a gente pode passar por isso, mas que a gente não se acostume com essa mentalidade, sabe? De enxergar as pessoas como números. Aí a gente perde totalmente a nossa missão de ser, como ele falou, né? Servir ao bem comum e universal, né? Tem que enxergar o que a gente noticia com o coração humano, né? E não como a sociedade vai nos ensinar, né? De seguidores, de cada vez mais categorizar as pessoas e não olhar mais aquela comunicação pessoal, que é a comunicação que Jesus nos ensina. Ótimo. E aí eu queria ainda pegar carona em vocês. A gente tem uma brincadeira, né? Você que não é da área de comunicação, mas eu acho que é mais jornalistas. Eu não tenho certeza se o pessoal de publicidade, marketing, se eles têm essa brincadeira. Mas na faculdade, os professores e também também no mercado de trabalho, quando a gente está acabando chegando no estágio e tudo, então a gente acaba escutando muito que quando a gente entra no jornalismo, nós queremos ser super-heróis. Queremos salvar o mundo e tudo. Eles falam um pouco, brincam conosco, né, da visão romantizada do jornalismo, né? E especialmente eu no meu estágio, quando eu cheguei lá, já tinha essa brincadeira na faculdade, mas quando eu cheguei no estágio, o chefe sempre brincava comigo, meu editor lá de política, dizia, olha, aqui você não vai salvar o mundo, nem nada e tudo. E eu ficava assim, arregalava os olhos, sorria, acenava, né, e tudo. Vocês acham que nós perdemos essa paixão? Eu estou falando geral, claro, tá, gente? Eu generalizo, mas eu sei que não é uma coisa para todos os profissionais. Mas nos está faltando essa paixão, né? Esse coração, como nós dizemos aqui na comunidade Shalom, esse coração cheio de amor esponsal. E aí eu já estou entrando na área de evangelização, né? Nós, como comunicadores, somos também evangelizadores, né? Temos esta missão de evangelizar pelos meios de comunicação social. Vocês acham que nós, né, comunicadores cristãos, precisamos nos reinflamar neste amor, comunicar o evangelho? Então, eu acho que a gente costuma ouvir que é uma utopia, né? Que o jornalista vai mudar o mundo, né? Talvez a gente deva ser motivado por essa utopia, né? Eu acho que essa deve sempre nos motivar a saber que, embora a gente não vai conseguir fazer com o nosso trabalho grandes transformações sociais, mas um pouco de verdade, de promoção de paz, que eu tento fazer, inclusive no momento que eu denuncio uma ação, eu estou ali também transformando o mundo. No momento em que eu denuncio, talvez, a dificuldade de se obter vacinas para imunizar a população contra essa doença que a gente enfrenta, eu estou, aos poucos, conscientizando as pessoas sobre a necessidade da gente viver uma situação diferente. Eu acho que, aos poucos, a gente consegue, sim, fazer essa mudança. Eu espero, na verdade, que os jovens jornalistas nunca percam, pelo menos, essa motivação que às vezes é utópica de que querer, ainda que com passos de formiguinha, modificar o mundo, né? E aí eu queria também lembrar, trazendo mais para a ótica da evangelização, a ideia da nova evangelização, né, que foi bastante impulsionada por Bento XVI, que nos pede justamente um novo Arthur, mas novos métodos de evangelização, certo? Diante dessa realidade que a gente vive aí tão, né, a partir da pós-modernidade, em que as coisas são voláteis, né? Passam rapidamente. Então, eu defendo essa utopia de que a gente possa e queira mudar o mundo, ainda que com as pequenas atitudes.
essa síndrome do Clark Kent, né, que visita todos nós quando a gente é foca, né, um calouro. Eu acho que ela, como o César falou, assim, ela é salvífica para a gente, né? De uma maneira geral, a nossa profissão tem sido muito desvalorizada. Eu vejo como uma grande tentação mesmo. O inferno se levanta, assim, também, né, para desvalorizar o profissional, desvalorizar a comunicação, sabendo que ela é uma ferramenta essencial hoje para a promoção da evangelização da igreja, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu fiz um álbum no Facebook e botei assim o título, né? Jornalismo, a profissão mais arriscada e apaixonante do mundo. Se eu tivesse que fazer um título novo, né, para definir a profissão hoje, eu acho que eu faria a mesma coisa. Apesar, né, de ter passado por muitas decepções profissionais em relação à ética do que eu vi, em relação à desvalorização profissional que faz a gente ter salários baixíssimos, né, em relação ao nosso esforço, enfim, várias decepções, né, que é comum quando a gente vai iniciando a carreira mesmo, até a gente encontrar o nosso rumo. Mas eu vejo assim que é algo salvífico para a gente mesmo, assim, né? E o que é um cristão sem esperança? Imagina! Que escândalo um cristão não ter esperança, né? Como é que a gente vai anunciar, né? Como é que a gente vai promover a paz, né? Se a gente não tem esperança. Eu acho que Santa Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá, ela falava algo sobre a nossa contribuição, né? Ser como uma gotinha no oceano, mas que o oceano seria menor sem aquela gotinha, né? Então eu acho que independente da profissão que a gente esteja, a gente deve ter essa esperança de que o pouco que eu tenho a oferecer, ele pode mudar a humanidade, porque ele pode mudar a vida de uma pessoa. Hoje de manhã, eu até ri, né? Mostrei ao meu esposo e tal, peguei assim no celular e abri uma mensagem de uma empresa prestadora de serviço, assim, para a nossa família, que para mim é um modelo de evangelização nas redes sociais. É uma empresa distribuidora de gás e água. Olha que engraçado, eu recebi uma mensagem hoje, a gente está gravando aqui véspera de Corpus Christi, e eles poderiam mandar só uma mensagem dizendo que não iam funcionar amanhã porque é feriado. Mas eles mandaram a mensagem assim: boa tarde, que o dia de Corpus Christi seja envolvido pela fé e santificação do Espírito. Amanhã é dia de celebrar a presença de Deus através do Santíssimo Sacramento e de firmar a nossa comunhão com Ele em adoração sincera e devotada através do corpo e do sangue de Cristo. O que é que tem a ver com a água que eles distribuem? Mas essa pessoa, né, viu como uma oportunidade de falar o sentido dessa data, que não é um feriado para quem é cristão, é um dia santo. Olha que bonito, né? Então, eu acho que isso reacende a esperança de que, independente da profissão que você aí esteja nos assistindo, e para nós três aqui que somos jornalistas, né, a nossa contribuição, aquela mensagem, aquele dia de trabalho puxado, ele pode fazer a diferença e vai fazer a diferença na vida de alguém, né? No céu a gente há de descobrir. E por falar em fazer a diferença, né? É fato que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Isso é fato, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, tivemos que nos adaptar a tudo, né? Isolamento social, coisa que nenhum de nós tinha vivido ainda, né? E eu queria fazer essa provocação, meu trabalho aqui é só esse, né? Só provocar aqui vocês e tentar buscar a resposta daquilo que está se passando hoje, como é que a gente pode corresponder como comunicadores na evangelização do mundo. Vocês acreditam que a igreja deu uma resposta rápida, né, com relação a nesse tempo de pandemia? Por exemplo, lá eu estava em missão na França e nós demoramos 3 semanas para poder começar a montar todo o equipamento, de fazer transmissões pelo YouTube e tudo. Na época, o YouTube ainda pedia que tivesse pelo menos 1K, né? Não me lembro se era 1.000 pessoas, eu acho que é isso. 1.000 pessoas inscritas, ou 100 pessoas inscritas no canal, não me recordo bem. E a gente foi uma corrida contra o tempo, a gente conseguir seguidores e tudo. E a gente demorou 3 semanas para dar uma resposta, né? Diante do cenário da igreja na França, nós fomos um dos primeiros, a comunidade Shalom foi rápida lá, né? Mas aqui no Brasil eu não acompanhei muito, né? E eu queria saber de vocês, né? De uma maneira muito geral, a igreja deu uma resposta rápida, né? No quesito evangelização em tempos de pandemia?
Eu acredito que sim, sabe, Jean? Aqui na Arquidiocese de Natal, que é uma realidade que eu conheço mais de perto, já havia uma preparação das equipes paroquiais da Pastoral da Comunicação para essa prática da transmissão virtual das celebrações. Então, boa parte das paróquias aqui, dos 87 municípios que compõem a Arquidiocese de Natal, já tinham essa experiência de transmissão, pelo menos mais da metade das paróquias. E as paróquias que não tinham esse serviço, correram atrás, né, de conseguir se conectar com as suas comunidades paroquiais. Porque o que eu entendo muito dessa realidade da transmissão virtual das celebrações, da evangelização por meio dessas mídias digitais, tem a ver com se conectar com a sua própria comunidade. Porque, assim, a gente já tinha experiência de assistir ou de acompanhar as celebrações na televisão e no rádio há dezenas de anos. Mas a experiência de me conectar com a minha própria paróquia, com o meu próprio pároco, ela acaba se tornando mais necessária nesse período de isolamento social a que a gente foi imposto. Então, eu entendo que, de certa forma, pelo menos olhando para a Arquidiocese de Natal, a gente teve uma certa facilidade de se adaptar a essa rotina. Do ponto de vista institucional, a igreja, as paróquias conseguiram fazer isso. Mas existe uma outra realidade, é que a igreja não se resume à administração das paróquias, das pastorais. A igreja é o povo, é a comunidade que está ali, que acredita nos mistérios de fé, que acredita na ressurreição de Jesus Cristo. E talvez a igreja em si ainda não estivesse preparada, a igreja povo não estivesse preparada para viver esse momento. Então, nem todo mundo estava preparado para isso e, no início, foi um pouco difícil, né, para quem não estava ali habituada com essa tecnologia. Eu me preocupava, na época, especialmente com o público mais idoso, que era quem, de fato, tinha que ficar em casa por ser o principal grupo de risco e que nem sempre tinha a habilidade de lidar com essas tecnologias para poder continuar em contato com a sua comunidade de fé. Então, nesse sentido, eu acho que isso foi uma preocupação que a gente precisou ter, né, de agilizar onde não havia estrutura para a transmissão de celebrações para poder manter esse contato muito próximo. Então, eu entendo que a resposta foi rápida, mas também enfrentou alguns desafios de natureza, eu diria até que social e comportamental também. Opa, eu quero pegar o gancho, já vou lançar outra pergunta aqui, tá, Larissa? Aí eu já passo a bola para você. Queria saber, hoje ele falou um pouco aqui que a igreja também somos leigos, né? A evangelização está passando sobretudo pelos leigos, isso é verdade, a gente vê isso nas redes sociais. E eu tenho acompanhado um universo enorme que está crescendo cada vez mais, que é o universo dos influencers digitais, né? Tem um monte de gente aí se tornando influenciador. E eu estou falando mais do nosso campo aqui, o campo da evangelização. Eu conheço vários influencers digitais que são católicos e estão trabalhando com isso, né? Evangelização em redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, me trouxe uma preocupação. Esse Jean é louco, é cheio de crítica, né? Vamos lá. Mas a questão eu percebi que existem muitos deles que estão evangelizando, mas alguns, né, se utilizam de extremismos, né? Ou, por exemplo, se eu sou carismático, então eu vou falar como um carismático. Isso é normal, isso é muito normal. Mas eles vão colocando isso como sendo a igreja inteira, né? E eu já vi que também trazem sempre acompanhados de polêmicas e tudo. Então eu queria também saber um pouco de vocês em relação a isso, né? A Larissa começa já respondendo para a gente. Esse universo da evangelização por essas pessoas que estão, né, com contas, especialmente no Instagram e no YouTube, né, que estão influenciando pessoas, né, querendo evangelizá-las e tudo, isso é muito bom, mas existe também a problemática do como se evangeliza. A gente precisa também ter atenção a isso, né? E aí você pode até, Larissa, comentar um pouco, eu acho que os pontos de um influencer deveria ter isso, a evangelização podia passar por isso daqui, poderíamos evitar aquilo dali, e, bom, é essa daí. Pergunta complexa, vamos tentar, né? Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar só um pouquinho assim, o que é a influência, né?
essa palavra, assim, influência é tão forte, né? Acho que tem mudado muito, assim, para criador de conteúdo, porque ela parece um pouco ofensiva. Eu vou influenciar você, né? Vou fazer com que você tome aquele rumo, né? Faça o que eu falo, enfim. Tem essa tendência um pouco, talvez, pesada, né? Mas é interessante a gente se debruçar sobre isso também e lembrar até que no Sínodo dos Jovens, a igreja, ela buscou saber melhor sobre essa referência, né? Sobre essas referências, né? Que os jovens, especialmente, têm buscado nas redes sociais, né? E houve uma pesquisa a igreja de todo mundo, né, nas redes sociais, com os jovens, para saber que tipo de conteúdo eles consumiam nos meios de comunicação. E me marcou muito essa pesquisa, Jean, porque eu acho que o responsável pela pesquisa se chamava Jesus Colina. E ele disse uma frase assim que foi direto assim no coração, né? Eu acho que todos nós podemos assim sentir uma dor assim, no peito, né, ao escutar isso. Ele dizia assim: o jovem de hoje ele é como um barco à vela. E o que é um barco à vela? Né? Aquele barco que está em alto mar e se deixa levar para onde o vento levar. Né? Então, o jovem de hoje é como esse barco à vela que não sabe para onde ir. Ele não sabe que rumo tomar, né? Para onde ir, né? Para a direita, para a esquerda. E o influenciador, né? Essa pessoa que seja dentro do ambiente digital ou fora dele, é essa pessoa que vai dizer: meu filho, venha cá, né? Venha por esse lado, aqui eu encontrei uma terra firme. Né? Aqui você pode estar em segurança. Né? Suba no meu barco, venha comigo. Então, a referência, né? Essa referência de influenciador seria isso. Então, é importante a gente ter essa ideia para a gente ver quão importante, né, é alguém se destacar, seja no meio digital ou não, e servir de referência para alguém. É uma responsabilidade muito grande a gente, como cristão, se tornar uma referência para alguém. E eu sinto muito se você acha que você não é uma referência para alguém, você é. Né? Porque todos nós nos influenciamos de uma maneira maior ou menor, né? Maior ou menor grau. Mas quem tem muitas pessoas, né, é uma responsabilidade maior porque está falando para mais pessoas, obviamente. Eu acho que o grande segredo para todos nós, né, é uma frase que o Moisés, ele já nos disse, eu não vou lembrar assim ao pé da letra como ele falava, né, mas ele dizia, né, se nós não tivermos cuidado com o nosso uso das redes sociais, né, ela vai nos roubar da vida de oração, né? É muito comum quando a gente se dedica a fazer muitas coisas para Deus, né? Esquecer do próprio Deus, né? Esquecer da gente se relacionar com Ele antes de querer consumir conteúdos de pessoas que falam sobre Ele. Olha que loucura. Eu quero conhecer o Jean, eu conheço ele pouquíssimo, só do WhatsApp, as coisas assim, porque nesse tempo a gente mal consegue se encontrar pessoalmente. E eu quero conhecer mais ele. Então, ao invés de ir direto para ele, perguntar, Jean, e aí? Eu só sei que você é pernambucano, morou na França, eu sei algumas coisas assim, mas eu não. Eu posso ir perguntar, Samuel, quem é o Jean? E ele vai me contar. Mas ele está na minha frente, eu estou aqui na sala, no mesmo ambiente que ele, eu posso me dirigir diretamente a ele. Eu acho que é aí que o influenciador católico se perde, né? A gente se dedica muito a consumir conteúdos e espalhar conteúdo sobre Deus, sem antes ter essa preocupação de nos relacionarmos com o próprio Deus, com a fonte. A gente, né, tem a fonte, né, da nossa experiência, do nosso amor, da nossa esperança. Então, é muito importante isso. Assim, se eu posso dar um conselho para quem consome conteúdo e quem também transmite esse conteúdo nas redes sociais, né, seja um mestre da vida de oração. Né? Reze e ensine as pessoas a rezarem. Né? Tudo mais, pode parecer clichê, mas tudo mais vem por consequência. Ok, Larissa, muito obrigado. Então, vocês agora, né, infelizmente, chegamos ao fim do nosso Diálogos de hoje, mas eu quero dar 30 segundos para cada um, né, o tempo máximo, para que vocês façam os últimos apartes, né, as apartes finais, que vocês quiserem fazer um resumo um pouco, ou, enfim, quiserem mandar alguma mensagem com vocês. Então, quero agradecer a você, Jean, e a comunidade católica Shalom, por esse convite, também a minha amiga Larissa, pela partilha tão rica nesse dia, né? E para você que está nos acompanhando, reflita um pouco sobre isso que Larissa falou agora no finalzinho, né? Que a sua vida de oração, de fato, possa te ajudar na comunicação, no seu encontro, na sua relação com os outros.
E a minha mensagem é essa também, né? Eu me lembrava muito no início da pandemia, né? Quando no Jubileu da Misericórdia o Papa Francisco dizia, né? Nos locais onde não houverem templos, né, para ter aquela porta santa, né, onde as pessoas passavam e recebiam aí a indulgência plenária, ele dizia assim, que os cristãos sejam essa porta, né? A porta onde as pessoas possam ingressar na misericórdia de Deus. Eu sempre me arrepio quando eu falo, né, me lembro desse discurso do Papa, eu quero repetir ele para vocês, né? Onde as pessoas não ingressarem nas igrejas, né, onde as pessoas aí ainda não ingressarem num centro de evangelização da sua comunidade, aqui do Shalom, né, que você seja essa porta santa, né, onde as pessoas possam ter acesso ao amor, à misericórdia de Deus, através da sua vida especialmente, e através daquilo que você comunica, através dos meios de comunicação. Muito obrigado, gente. Muito obrigado à presença de você aqui também aqui conosco. Esse foi o nosso Diálogos, né, falando da comunicação, um caminho que leva ao coração do homem também pela evangelização. Aqui durante esta semana nós também trouxemos, né, bate-papo sobre literatura, psicologia, filosofia e hoje finalizando com a comunicação, né, com a Larissa Moura, que é mestre em estudos da mídia, jornalista, e também o jornalista César Barros, né, que também é mestre e doutorando em estudos da mídia e articulador da comunicação, da PASCOM, né, da Arquidiocese do Natal. Então, quero agradecer a sua presença aqui conosco, né, no Diálogos, e até a próxima para vocês. Também quero deixar um super convite, tá bom? Nós falamos aqui de evangelização. Então, nós falamos, e evangelização é chegar ao coração, Deus que chega até o coração do homem. E se você deseja chegar até o coração de Deus, ou deseja fazer com que alguma pessoa chegue até esse coração de Deus, tenha experiência com o amor de Deus, dias 12 e 13 de junho, nós teremos um seminário de vida no Espírito Santo. A oportunidade dessa pessoa, seja você ou algum amigo que você deseja indicar, para ter essa experiência com o amor de Deus. 12 e 13 de junho. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe. O link de inscrição, antes que eu esqueça, está na bio, né? Você vai lá na bio, né? Na descrição, lá está o link de inscrição para o nosso seminário. Então, até a próxima. Shalom! E o povo que andava nas trevas viu